Dando sequência ao que nós vínhamos trazendo nas outras reuniões, hoje vamos tentar entender um pouco mais sobre o mecanismo do nosso universo, sobre o mecanismo de evolução e como se portar dentro desse universo que nos chama para o progresso. O meio ambiente ao nosso redor, ele contém tudo o que nós precisamos para nos entender. Eu sempre digo, o universo é perfeito. Se nós pararmos para olhar o relacionamento entre o mineral, o vegetal e o animal, e o mecanismo, como eles interagem, como eles se ajudam, como eles se auxiliam, nós vamos entender como nós temos que nos portar, porque nós fizemos parte desse mecanismo. A nossa única diferença para um animal é que nós somos um ser pensante, mas nós ainda temos um corpo animal, nós nos alimentamos do vegetal, dos animais, nós precisamos da terra, da água, de tudo que esse meio nos fornece. Se nós olharmos minuciosamente esta relação, como todos os micro-organismos que trabalham para que a terra seja fértil, para que ela consiga alimentar a árvore que vai abrigar as aves, que vai abrigar uma série de parasitas, plantas que vai se alimentar dela, que vai produzir flores, frutos, sementes, que vai alimentar os animais, que por si também carregam consigo uma série de parasitas. Tudo está interligado. Uma coisa está absolutamente ligada à outra. E nós, seres pensantes, estamos também interligados nesse universo. Da mesma forma, com raciocínio claro, que muitas vezes só nos atrapalha, não nos ajuda em nada, mas interligados. Por que eu estou falando isso? Hoje nós vamos conversar sobre obsessão, ou possessão, ou uma série de coisas, fatores que religiões usam, como está endemoniado, está possuído, e por aí afora. E o final disso quase sempre são as clínicas psiquiátricas. O que é obsessão? Como funciona esse mecanismo? Se todo o universo abriga outras espécies e auxilia essas outras espécies com o que ele nutre, nós, seres pensantes, não iria ser diferente. Nós fizemos parte dessa cadeia. Se todo o universo se ajuda mutuamente, porque uma planta não joga fora o parasita que se instala nela para se alimentar dela. Um animal, grande maioria dos parasitas que se alimentam dele, ele não consegue se desvencilhar, ele precisa de um outro animal para que tire dele. Só que nós temos raciocínio, nós não precisamos mais deixar que as coisas aconteçam. Por exemplo, nós não precisamos ser uma planta que um pé de cipó, que existe de algumas formas, simplesmente vá lá, tome conta da planta e mate ela. Porque nós podemos identificar o que é saudável para nós e o que não é, por causa do discernimento. Tudo o que nós fazemos, tudo, sem nenhuma exceção, desde o acordar até o dormir e durante o sono, existe a participação dos espíritos. Eu vou usar a palavra espírito num todo, para que seja mais fácil a compreensão. Tudo o que nós fizemos, eles participam de alguma forma. Qualquer boa intenção nossa, movida em função de fazer o bem, de auxiliar, de amparar, de promover a paz, a união, seja lá o que for, vai ter a assistência dos bons espíritos, sem nós precisarmos convidar eles para isso. Porque eles estão ávidos, esperando uma oportunidade que nós criamos energeticamente com o nosso comportamento para poderem entrar em ação, nos auxiliar e auxiliar aqueles para quem nós estamos movendo essa ação. Mas, por outro lado,
todas as nossas imaturidades e comportamentos, principalmente instintivos e impulsivos, que nós ainda trouxemos, que são muito grandes, também são acompanhados por espíritos que nutrem a mesma energia que nós estamos emanando quando nesse processo. Temos a mesma participação. Ou seja, nós somos quem determina o caminho da nossa existência. A energia, ou ectoplasma, ou energia vital que o nosso corpo animal emana, ela, se utilizada para o lado positivo ou negativo, a energia é a mesma. A nossa intenção move ela para outro caminho. A nossa intenção. Como espíritos ainda ignorantes, porque nós também somos, e muitos de nós muito mais do que eles que estão fora da matéria, se nutrem da nossa energia, precisam dela para continuar seus propósitos, existe por uma sintonia, uma aproximação. Uma grande maioria de nós, desencarnados, por princípios religiosos, por dogmas ou por ignorância, fica preso na nossa faixa vibratória. Porque ele desencarna esperando que Deus esteja de braços abertos, que a santa de devoção esteja de braços abertos esperando, que ele vá para o céu ou para o inferno, ou que toquem as trombetas e por aí afora. E ele não vai encontrar nada disso. Então ele não aceita ajuda de ninguém. Isto não significa que ele não seja um espírito que mereça ajuda, que tenha mérito para sair imediatamente da nossa faixa vibratória e ser atendido num hospital e encaminhado e continuar a jornada dele. Mas, por não compreensão dos mecanismos, ele, para não cometer um erro, porque ele acredita que se receber ajuda de qualquer um, ele está cometendo um erro dentro dos princípios dele, porque Deus não está ali esperando por ele quando sai da matéria, ele fica preso na nossa faixa vibratória, vagando. Nem todos os espíritos que se aproximam de nós através da nossa sintonia são espíritos ruins, são vingativos, estão aí com propósito contra nós. Uma boa parte deles se aproxima de nós porque se sente bem dentro do nosso campo energético. Outros não. Muitos se aproximam por vingança. Nós temos milênios de existência, nós temos todo um processo construtivo, mas um processo muito grande e destrutivo em outras vidas, que são contas que nós temos que acertar e são inimigos que nós criamos e que nós hoje vamos ter que de alguma forma resgatar com amor. Mas, como perceber? Nós humanos, seres racionais, nós não podemos arrancar o parasita que está na nossa árvore lá em casa e jogar fora, ele morre. Agora, nós não podemos pegar um outro ser com psiquismo, com inteligência, com essência como nós e jogar fora, simplesmente. Não se faz isso. Não é porque ele não mora num corpo físico como nós, que ele ainda não teve a oportunidade de reencarnar, que nós podemos simplesmente exorcizar e se livrar dele. Esse não é o mecanismo. Nós temos raciocínio para isso, para amparar, para ajudar. Porque com certeza, gente, nenhum de nós estaria aqui reencarnado se alguém não tivesse arrancado nós dessa faixa vibratória. Porque nós não tínhamos conhecimento quando desencarnados e nem evolução moral para sair daqui sozinhos. Alguém nos tirou. Ou alguém da nossa faixa vibratória trabalhando como nós trabalhamos, ou alguém desencarnado que usou todos os benefícios que tinha em outra faixa vibratória para nos arrancar de onde a gente estava. Por isso nós estamos aqui. E qual é a nossa função hoje dentro desse mecanismo, desse universo? É cuidar de nós? É crescer sozinhos? Não. É só olhar ao redor. Nada aqui cresce sozinho, nada aqui vive sozinho. É uma cadeia. Um está diretamente ligado ao outro. Um sobrevive em função do outro. Um depende do outro. E nós fizemos parte dessa cadeia. Agora, como
nós vamos trabalhar esse processo para entender o que acontece ao nosso redor, quais são os sintomas e identificar quando é hora de entrar em ação e fazer alguma coisa. Por exemplo, o que foi dito aqui, Evangelho no lar. Qualquer espírito que se aproxime de nós, não por amor e nem por desamor, mas sim por necessidade, porque precisa de um pouquinho de energia, porque ele não tem um corpo animal que nem o nosso, que não tem a maldade, mas que está preso aqui por ignorância, se você fazendo evangelho no lar, o que vai acontecer? Você vai levar ele contigo para dentro da tua casa, ele vai estudar com você. O que acontece quando nós nos ligamos numa polaridade positiva? Os espíritos mais evoluídos de luz vêm em nosso encontro. Com certeza, o que vocês vão estudar, as condições energéticas que isso vai criar, e mais a ajuda desses espíritos, todos aqueles que estão ali com o propósito simplesmente de se abrigar em algum lugar, porque não sabem o que fazer, vão ser socorridos. Por quê? Porque foi criado condições energéticas. Espíritos mais evoluídos não têm condições de trabalhar na nossa faixa vibratória sem que nós criemos condições energéticas para isso. Nós temos que fazer a ponte. Nós temos que criar um ambiente que a energia não choque, para que eles possam vir nos ajudar e ajudar aqueles que nós temos o propósito de ajudar. Essa é uma situação. A segunda situação que a gente chama de uma obsessão simples, que também não significa amor ou desamor no princípio, às vezes sim. Como isso acontece? No começo nós nem nos damos conta de que as coisas estão acontecendo. Aquela coisa assim, porque o pai hoje está de lua, não chega perto dele. Aí amanhã, a mãe está de TPM, não fala com ela. E assim por diante. Nesse mecanismo, nós vamos ajustando o nosso comportamento de acordo com o nosso interesse. E o nosso amigo que está ali, sem um corpo físico, que comunga desta energia que nós estamos emanando, que também está achando essa brincadeira divertida, vai se aproximando de nós. Chega uma hora que quando de manhã nós acordamos, a gente olha assim, só para o olhar, não fala com o pai hoje. Não chega perto da mãe. Ó, o fulano lá, ó, tá de ovo virado hoje. Esse é o início do processo da obsessão. Nós criamos. Nós temos que prestar atenção no nosso comportamento. Nós temos um comportamento quase que padrão. Quando ele é alterado por alguma interferência, ou por uma mudança de comportamento nossa, ou por um desequilíbrio que nós tivemos no dia anterior ou no dia que acumulou um tanto de energia negativa, a ponto de alguma forma, isso refletir fisicamente e criar uma condição. Agora, se não existe isso, nós estamos sofrendo interferência de algum espírito. E existem muitos mais desencarnados do que encarnados. Então é muito importante, porque vai passar uma semana, um mês, um ano, 2 anos, cada crise nossa, ele vai apertando o torniquete do laço e vai chegando perto de nós. Outro dia, por conveniência, hoje eu não quero ver ninguém, eu vou dizer que eu estou de lua. Pronto. Ninguém vai me incomodar. Meu tempo é meu, minha casa é minha, a televisão é minha, tudo é meu. Ninguém chega perto. E você está dando corda para a situação, você está alimentando. Isso acontece com vícios, isso acontece com gula, isso acontece com sexualidade, isso acontece com vaidade, com egoísmo, com orgulho, com maledicência, com tudo o que a gente faz no dia a dia. Nós alimentamos energeticamente toda uma cadeia, que chega até nós através da sintonia. Nesse processo, avançando um pouco mais, essa parte nós chamamos de uma obsessão simples. Porque daqui a um pouco você vai estar de lua toda semana.
Passaram mais 4, 5, 6 meses, aí é 2 vezes por semana que você vai estar de lua, para ninguém chegar perto de você. Qual é o próximo estágio desse processo? É uma coisa chamada fascinação. O que acontece com o ser fascinado? O espírito obsessor, através do seu psiquismo, tira o seu discernimento. A pessoa não tem mais bom senso, não tem mais discernimento e critérios para avaliar o que ela faz. Ela começa a ter atitudes absurdas, comportamentos absurdos, muitas vezes ridículos para a cultura, para o grau evolutivo e para a moral que essa pessoa tem. Só que ela não se dá conta. A mente dela não é dela. Aquele obsessor que ela alimentou e alimentou e alimentou, conseguiu se estacionar ou conseguiu tomar a mente da pessoa, dominar a pessoa. Ele não coabita o corpo, ele domina a mente, é diferente. Dentro desse processo, nesse estágio, a pessoa, ela está sempre certa. Ela pode fazer a coisa mais absurda do mundo e ela vai dizer que ela está certa. Porque o espírito que ali está intuindo e imbuindo, utilizando da mente dela, para que ela tenha o comportamento que ela tem. Isso significa que pessoas com princípios, com moral, com valores, se deixarem esse processo chegar a esse ponto, elas podem destruir toda a confiança, todos os valores, os princípios que elas construíram numa vida. E colocar fora todos os bens materiais, podem desunir uma família. Porque se tornam absolutamente radicais. Eu estou certo, e isso é ponto. E nada que ninguém diga vai mudar alguma coisa. Se você disser, você está doente, você precisa de ajuda, ele vai dizer para você assim, não, o doente aqui é você, que está vendo coisa onde não tem. E assim por diante. Todos vocês aqui devem conhecer pessoas que estão nesse estágio. É muito difícil conseguir ajudar uma pessoa nesse estágio, porque ela não se ajuda. Ela é a dona da razão, a dona da verdade. E não admite qualquer possibilidade de que haja algum transtorno acontecendo ao redor dela. Então, o que se faz? Uma obsessão simples, identificada. No Evangelho no Lar, vocês próprios podem transportar, eliminar, socorrer e ajudar quem ali está. Nesse caso, na fascinação, já não é mais possível isso. Porque existe já um domínio. Mas mesmo assim, casas espíritas trabalhando, façam ponte, buscam ajuda, ajudem a diminuir, a afrouxar esse torniquete, a distanciar os dois. Isso vai ajudar com que o próximo passo, depois desse, se antecipe, não demore tanto. Porque existe um terceiro estágio. No segundo estágio, na fascinação, e a gente vê muito isso, gente. Na mediunidade, por exemplo, os médiuns, eles perdem completamente a noção das coisas. Se deixam utilizar por espíritos inferiores que não falam nada que tenha conteúdo e eles, oba, está falando através de mim, está tudo certo. Mas nesse segundo estágio, a pessoa não tem o domínio da razão, não tem discernimento. Ela não toma decisões. Ela é completamente cega e ela vai para onde o espírito levar. E se esse obsessor for um espírito vingador, que esteja aí para se vingar da pessoa ou de alguém que está próximo à pessoa, porque se energeticamente ele não tem condições de se aproximar da pessoa que ele quer realmente punir encarnada, que é o inimigo de outras vidas que nos encontrou, ele vai se aproximar de quem tenha condições energéticas, mas que esteja próxima a essa pessoa. Mas vai atingir ela da mesma forma, como se fosse direto. Esse é o mecanismo. Então é muito importante a união da família. Se conhecer, conversar,
falar, não dar corda, não alimentar comportamentos diferentes para não chegar nesse estágio de perder completamente o discernimento. Mas uma vez passada esta fase, onde é muito difícil ajudar o obsediado, nós vamos para a possessão. A possessão é pior, gente, mas aí dá para ajudar. O que acontece? Ele solta a mente do hospedeiro dele, da pessoa que ele domina. Ela sabe o que está fazendo, ela sente culpa, ela sente medo, ela sabe que está errado, ela não quer fazer, ela tenta se rebelar, mas ela não tem mais forças para reagir sozinha. O outro domina. Aí é o grande drama. E é o que leva a grande maioria, 99% das pessoas que procuram tratamento psiquiátrico, procuram nesse estágio da possessão, da interferência. Como funciona isso? Ele, como ele tem a posse da mente, ele vai dizer, tu vai fazer isso, 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 isso. A pessoa vai dizer, não, não vou fazer. Tu vai fazer sim. Não, eu não quero. Tu vai fazer sim. E tu vai e tu vai. E tu vai fazer o que a gente vê no jornal todo dia. Tu pega uma faca e tu mata tua mulher e teus filhos. Não, eu não vou fazer. Tu vai. E a pessoa vai lá. E pega a faca. E vai lá. Só que quando ele vai dar a facada, o obsessor sai fora. Quem dá a facada é ele. Ele, daí com a sua razão, com o seu discernimento, com a sua culpa, com o amor que ele tem por aquela pessoa. É assim que funciona. Por que vocês acham que as pessoas enlouquecem? Imagina o que é você agredir uma pessoa que você ama e acabar de fazer isso e descobrir, entender o que você fez. Você não queria aquilo, você não sabe como, você não conseguiu se segurar, você foi levado, empurrado. Só que na hora de dar o tapa, o obsessor sai fora. Quem dá o tapa é o encarnado. Quem tem a dor, a culpa, a mágoa, tudo é o encarnado. E ele faz isso para punir o encarnado. E é uma tortura imensa. Só que uma vantagem. Nesse estágio, o encarnado procura ajuda. Ele tem discernimento para chegar e dizer, me ajuda, eu preciso ajuda, eu não posso comigo, eu não dou conta de mim. Não é louco, gente. Não vamos pensar assim. Os que estão lá, que são chamados de loucos, não são. Todos nós, de alguma forma, somos obsediados. Porque nós temos imperfeições. Então ninguém está livre disso. De forma alguma. E dentro do processo evolutivo é necessário, é útil, é aprendizado. Só que na hora que essa pessoa pedir ajuda, aí consciente de que ela não pode com ela mesma, de que existe alguma coisa que age além da razão dela, que age além da força de vontade dela, aí sim é possível se ajudar e se ajudar rápido. Qualquer casa espírita que trabalhe ou outra igreja, porque em qualquer lugar onde Deus está, onde as pessoas se unam em nome de Deus e com fé, movem uma energia fantástica, um campo energético enorme que os espíritos de luz conseguem atuar assim com uma abrangência enorme e podem auxiliar. Então, quando isso acontecer, é hora de pedir ajuda. É hora de socorrer. Agora, não é hora de fazer exorcismo. Quem está aí é um ignorante igual a nós, com imperfeições como nós, com imaturidades como nós, que não teve ainda a oportunidade, que vai ser um espírito um dia perfeito, mas que dentro de uma escala ainda se nutre da energia alheia, da sintonia. Na verdade não se nutre, se associa. Ele simplesmente é igual a nós. Fora esse processo ainda, existe ainda um outro processo que é reencarnatório, que nós trouxemos durante séculos e séculos, já fundido, já coabita o nosso corpo físico e coabita o nosso corpo espiritual, que são os ovoides, que é um processo mais complexo, que também faz parte da evolução, perfeitamente normal e natural. Nós agimos por instinto e por impulso, óbvio, nós somos hospedeiros perfeitos para carregarmos conosco aqueles que precisam se adaptar no mundo dos que trabalham e usam a razão. Muito importante.
prestem atenção em si. Nunca pensem, isso não vai acontecer. Acontece com todo mundo. Com todo mundo. Ninguém, não existe ninguém que não tenha obsessores que se alimentem da energia negativa que nós emanamos. Ninguém. Porque ninguém aqui é perfeito. Nós temos várias imaturidades. E nós sustentamos todo esse universo. Agora, o que é importante que a gente entenda? O que nós estamos fazendo aqui? Nós somos encarnados. Nós temos um veículo físico. Nós estamos numa experiência de aprendizado. Nós fizemos parte de um universo que se ajuda mutuamente. Um ampara o outro, um apoia o outro, um sustenta o outro, um produz para o outro se alimentar. Como o reino vegetal, animal e mineral. Nós não somos diferentes. Nós fizemos parte dessa cadeia evolutiva. E se nós prestarmos atenção no mecanismo dela, nós sabemos exatamente como nos portar. Colaborar. Esse é o nosso papel. Não se excluir. Colaborar. Então, se nós soubermos que existe todo esse mecanismo ao nosso redor, principalmente que muitos entes queridos nossos fazem parte desse mecanismo, estão fora do veículo físico, mas presos na nossa faixa vibratória. E que muitas vezes vão se aproximar de nós, por afinidade, por afetividade, para que nós nos ajudemos. Como nós vamos ajudar? De que forma nós vamos ajudar? Usando esses mecanismos que eu falei. Vamos começar pelo Evangelho no lar. Vamos começar a praticar, a entender que energia é água e azeite. Ela não se mistura. Nada adianta a gente querer combater o que nós consideramos mal, porque enquanto a gente se fixa na ideia fixa de destruir o mal, nós estamos alimentando ele com a nossa energia. Então vamos usar a nossa energia para construir o bem, a paz, o lado positivo, porque a energia do bem por si só combate a energia negativa e de forma definitiva. Então, primeiro, não vamos jogar a nossa energia do lado errado, que é o que nós mais fizemos. Nós passamos uma vida inteira lutando porque nós queremos justiça, nós queremos dignidade, nós queremos isso, nós queremos aquilo, e jogamos toda a nossa energia naquilo que é negativo. Agora, por que nós não começamos a investir no positivo para atacar o negativo? Madre Teresa de Calcutá, em uma, acho que na biografia dela, ela disse uma frase muito sábia. Ela disse: nunca me convidem para participar de um protesto contra a guerra. Eu não vou. Agora, se quiserem fazer uma passeata a favor da paz, eu sou a primeira a participar. Porque ela entendia o mecanismo da energia. Ela entendia que ela tinha que jogar toda a força dela naquilo que ela queria que acontecesse, que a paz se instalasse. E não para alimentar a guerra. A mesma coisa acontece com nós. Nós temos que esquecer aquilo que nós não queremos para nós. Porque é incrível, mas todos nós sabemos exatamente o que nós não queremos para nós. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo, eu não quero aquele outro. Agora, o que eu quero? Aí nós jogamos nossa energia no que nós não queremos, trouxemos para nós o que nós não queremos e não investimos naquilo que nós queremos. O que nós queremos não acontece. Quando se tem medo de uma coisa, a coisa não acontece? Acontece por quê? Porque a energia da gente está alimentando e nós vamos conseguir materializar isso? Com certeza. Porque nós temos uma força excomungal, o ser humano tem uma força excomungal. A nossa mente tem uma força criadora de plasmar, de materializar e de realizar impressionante. Só que nós temos que aprender a usar isso. Se nós percebermos que alguém ao nosso redor precisa de ajuda,
Não importa se ele está ali sem uma boa razão de ódio ou amor, se ele está ali simplesmente porque se perdeu, porque os princípios que foram passados para ele não eram o que aconteceu com ele após o desencarne. Não importa se ele é um amigo, um adversário ou um inimigo nosso de outras vidas. Toda moeda tem dois lados. Ninguém é nosso inimigo de graça. Ninguém se soma a nós de graça. Tem a história dele e a nossa. Precisa dois. Então, não adianta nós queremos fugir da nossa responsabilidade. Não consigo sozinho, vou pedir ajuda para quem pode me ajudar. Esse é o mecanismo. Como se proteger? O que eu falei aqui. Invista toda a sua energia naquilo que você quer para você. Crie um campo energético positivo ao teu redor. Isso não vai te eximir de ataque. Não, porque faz parte da evolução, é aprendizado. Nós temos contas. Quem sabe na próxima vida não somos nós a ficar vampirizando os encarnados, ajustando nossas contas, que a gente não teve competência para fazer enquanto estava aqui. A morte não apaga nada, a morte física. Continua tudo igual. Não destrói nada. E nem muito menos as nossas intenções. E muitos de nós vamos fazer isso após o desencarne. Muitos de nós hoje somos vítimas. Vítimas não. Não somos vítimas. Porque nós ajudamos a construir. Nós estamos tendo a oportunidade de ajudar, de com amor, pagar aquilo que nós construímos na dor. Hoje nós temos compreensão para isso. Discernimento para isso. Hoje nós soubemos que o ontem é o ontem. Está feito. Mas hoje nós construímos o amanhã. O nosso hoje pode ser completamente diferente. Nós podemos mudar tudo a hora que nós quisermos. É só uma atitude. Chega de rebeldia. Chega de revolta, chega de não aceitação. Não joguem a energia para promover a desavença, a guerra. Usem a energia para construir a paz, a união, a harmonia entre todos. Se um de nós pode mover o universo com a força da própria energia, vocês imaginam nós tudo somado? O que a gente pode fazer? Para isso nós temos que entender o que nós queremos, qual o caminho que nós vamos seguir. E se focar nisso, vai ter dificuldades? Vai. Nós estamos num processo evolutivo. E muito próximo. Às vezes a gente acha, milhões de anos. O que significa isso? Os nossos dinossauros hoje são jacarés. Isso significa milhões de anos. Isso é evolução. Nós fizemos parte disso. Nesse processo de evolução. Até sermos hoje seres pensantes. Com capacidade de raciocínio. Agora nós temos que entender esse universo. Se colocar dentro dele, viver em harmonia com ele. Como o mineral, o vegetal e o animal vivem. Só que o que nós fizemos? Nós vamos lá e destruímos a harmonia deles. Ao invés de se aliar, se associar, ao invés de aprender que tudo que nós precisamos está na nossa frente, é só parar e olhar para o universo, ele ensina tudo. Se você quiser entender a tua vida hoje, pare, sente e olhe para o universo, olha como a coisa funciona, como interage. Nós fizemos parte disso da mesma forma. A única diferença é que nós temos 2, 3 neurônios. Que os outros não têm. E daí, se a gente não sabe usar? Mas é assim o aprendizado. É assim que a gente tem que se portar. É se incluir, é se associar, é ajudar. A planta não produz a flor, não produz o fruto, não produz a sombra, não cai as folhas, não aduba a terra, não protege o animal, não hospeda tudo quanto é ervas que crescem dentro dela, não hospeda os ninhos dos passarinhos. Ela reclama? Não. Tem coisa que tira a energia dela? Tem. Ela deixa de amparar? Não. Por que nós temos que ser diferentes? Por que nós temos que virar as costas para tudo aquilo que de alguma forma para nós significa um conflito, uma dificuldade?
Se ali está o aprendizado. Se é nisso que está. Se é hora de aprender. Que adianta nós vir aqui para a escola da vida, gente? Se é hora que a vida, o universo nos passa uma matéria nova, que nós ainda não soubemos, a gente se recusa a aprender. Que adianta? Nós vamos reprovar de ano. E vamos voltar na outra, como nós estamos nessa. Nós não temos mais esse tempo para perder, gente. Nós já perdemos muito tempo. Esses milhões de anos que a gente vem se arrastando, muitas vezes feito réptil, sobrevivendo simplesmente, como se nós não fôssemos seres inteligentes, como se nós não fôssemos filhos de Deus, como se a perfeição dele não estivesse dentro de nós. Então vamos pensar um pouco nisso. Vamos começar a viver em harmonia com tudo e com todos. Tudo o que está ao nosso redor hoje encarnado são apenas espíritos com os quais nós já vivemos outras experiências. Isso aqui é só uma sequência. A gente não conhece ninguém aqui. A gente reencontra antigos companheiros de jornada. Tudo que tem ao nosso redor, fora do veículo físico que se aproxima de nós, não é por um acaso. Vem na nossa sintonia. Por quê? Nós alimentamos com a nossa energia. Agora, se a nossa energia é ruim, nós vamos reclamar do que a gente traz? Não, né? Vamos tratar de mudar o nosso comportamento, vamos tratar de ajudar aquilo que a gente atraiu, porque essa é a nossa função também. Mudando o nosso comportamento, não alimentando mais essa sintonia, nós não vamos mais atrair essa classe de espíritos. Vão ter outro. Isso é evolução, é aprendizado. Todo dia nós aprendemos um pouco mais. Se nós aprendemos mais, pode não ser confiado uma tarefa maior. Porque nós estamos preparados. Então nunca espere que o amanhã vai ser colorido. Ele vai te dar uma nova oportunidade, porque você hoje se preparou para o amanhã. Agora, quando a gente não se prepara nunca, o que acontece? Um tombo atrás do outro. Aí a vida se torna uma coisa muito ruim. Porque a gente não está preparado para enfrentar nada. Para viver nada, para aprender nada. Porque a gente não se permite nada, porque a gente não vê nada, porque a gente não ouve nada, porque a gente não quer saber de nada. Isso não é evolução. Isso pode trazer um caminho extremamente doloroso para nós. Nós temos conhecimento, gente. Nós temos discernimento. Pensa. Mas pensa. Mas pensa. Olha para ti. Olha ao teu redor. Escolhe um caminho. Evoluir não é fácil, gente. Passar de ano numa escola não é fácil. Se você não estudar, não tiver disciplina e não se aplicar, você não consegue. Evoluir passa por a gente se reconstruir, por a gente se aperfeiçoar, por a gente identificar nossas imaturidades e transformar elas. Agora, se nós não temos tempo para nós mesmos, nós nunca vamos conseguir isso. Pensem nisso. Obrigada.